Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Vocês estão ouvindo a 31ª edição do Solada, seu podcast de música e futebol, não necessariamente nessa ordem. Nessa edição, a gente depois já vai comentar uma coisa rápida, pulamos uma semana, mas é uma edição marcada por como é que é Ceremonial of Opposites. Eu estou em pleno frio, Thiago Zuma em plena onda de calor. Olá, Thiago. Exatamente. O calor do fim de semana permanece em São Paulo aqui, então fomos devidamente desidratados no fim de semana, agora estamos devidamente nos desidratando novamente, porque eu acabei de escrever as resenhas. Como é que é? O Brasil. proletário tem um motivo pra ele ficar feliz no Dia do Trabalhador. Ele terminou sua lista de pendências. Antes de tudo, como é que eu digo assim, um leve disclaimer. Semana passada foi complicado. Paternidade real é isso aí, não é essa coisa bonitinha que aparece no Instagram. É criança com, como é que eu digo assim, é aquela coisa mais metal que tem, que é criança espirrando, aquela porquice, aquela coisa querida. Então, assim, felizmente, back on track. E aquilo que eu digo, não dê bobeira. Tem vacina, vai vacinar. Eu bobiei uma semana na história da gripe, aquela coisa do, não, vai depois, e aí deu o que deu. Então, Zé Gotinha. Isso. Febre de criança é mais quente que show do Mersul Fate. Exatamente. Como é que é disso assim? Não dê bobeira, viva o Zé Gotinha. Mas vamos para o que interessa, a brisa do verão, metal no coração. Eu brinco como é que é, cobertura de festival, né? Aquela coisa que você sonha em fazer quando é jovem. Você pensa, vou ser jornalista, vou cobrir festival. Aí você faz, você passa a amaldiçoar todo o tempo. Exatamente, né? Você guardar isso aqui, como eu sobrevivi a essa cobertura de festival, que foi essa credencial, vai guardar a história depois. A credencial desbotou, tá toda, como é que é, o plástico derreteu, aquela É, coisa não, é toda. que felizmente é uma credencial de um plastiquinho de boa qualidade. Agora, se fosse aquelas pulseirinhas vagabundas, era muito possível que tivesse derretido. É. Mas vamos embora. Thiago Zuma esteve lá, praticamente habitou o Summer Breeze 2024. A gente vai fazer um best-of, vai comentar um pouco do Summer De Breeze. 11 da manhã às 10 da noite, sexta, sábado e domingo. Viu o Nestor da De Pascoal também lá. E desde o Nestor até o Mercy Shade, ele estava lá. E aí, já nesse embalo, assim, primeiro comentário geral. Thiago, festival melhorou, caiu na comparação da primeira edição para a segunda, quando você vê que o festival começa a entrar no trilho. Então, eu vou dizer que, como um balanço geral, o Festival da Organização foi igual. Foram duas experiências muito boas para todo mundo que estava lá. Teve seus percalços, obviamente, porque o calor, o ano passado foi calor, mas esse ano foi uma onda de calor dessas de assombrosas, de estar mais de 30 graus, com shows ao meio-dia, uma hora. Então, esse calor foi muito pior, e aí a gente percebe que o festival não estava preparado para lidar com esse calorzão. E em geral, alguns problemas antigos continuaram, assim. Eu acho que teve coisas que eles melhoraram, coisas que pioraram e coisas que continuaram sem ser resolvidas. E alguns problemas novos que surgiram, porque o sábado foi o dia que teve disparado, assim, dos 5 dias de festival, dos dois ano passado, os 3 desse ano. O sábado desse ano foi disparado de maior público. E aí teve algumas coisas que não pareciam que aconteceria ou que não estavam tão claras o tamanho do problema, e no sábado eles ficaram claros que foram graves, assim. O que funcionou nessa edição que você diz assim, golaço deles? Eu acho assim, eles conseguiram manter o cronograma seguido à risca. Isso é um golaço para festival. Todas as bandas entraram e saíram nas horas que estavam marcadas, então você podia se organizar para ver os shows e não teve perrengue. Todas as bandas tocaram, né? Existiu aquele. Eu lembro que a gente falou que a gente zicou o Summer Breeze por causa da troca de organização, mas não teve nenhum cancelamento, teve Aê! nada do tipo. Assim, todas as bandas tocaram, estavam com estruturas, levaram tudo para fazer. Inclusive, alguns shows com produção de palco grandiosas, assim, tipo Mercyful Fate, nos casos, mas o Within Temptation também teve uma baita produção de palco. O Épica também teve uma baita produção de palco. Então, assim, a gente pode ver, assim, que eles não economizaram tanto nisso. Acho que funcionou também para você comprar bebidas, estava tranquilo, era bem sossegado, tinha ambulantes ali, ambulantes passando pela pista e tinha bastante bares de situação. O que eu achei que eles podiam ter melhorado era os pontos de você encher a sua própria garrafinha de água, que eu só achei um e era muito mal sinalizado.
Os banheiros esse ano foram muito melhores do que o ano passado. Do ano passado eles tinham usado banheiro químico, dessa vez eles levaram aquelas estruturas pré-fabricadas de banheiro. Então parecia um banheiro efetivamente, quando você entrava no lugar, em lugares para lavar a mão, uns banheirinhos bonitinhos assim. Não ficava aquele fedor desgraçado, a limpeza se manteve num nível aceitável o festival inteiro. Então, banheiros melhoraram bastante. Qualidade de som, que do ano passado tinha sido um dos destaques positivos pelo volume com qualidade que ele dava, era um volume muito alto, mais alto que eu já tinha visto na minha vida, mas ele dava equalização de qualidade. Esse ano foi um pouco mais baixo o volume, não foi baixo o volume, não dá para reclamar, o volume estava alto ainda, você saía de lá com vidros lindo, se você tivesse alguma acessibilidade era bom você usar o protetor auricular ali, mas não foi aquele volume ensurdecedor do ano passado, que inclusive o grave era tão forte que você sentia trepidação no corpo o tempo Eita. todo, dava dores, assim. Esse ano não teve nada disso, ainda estava com o grave, estava bem equalizado. Quando bom, aí teve assim, o ano passado inverteram-se os problemas, inverteram-se os palcos com problema. No ano passado, os dois palcos principais tiveram com som perfeito e o terceiro palco, que era o Sunstage, foi onde todo mundo sofreu com problema. Esse ano o Sunstage teve com som perfeito o tempo todo. E o segundo palco, que era o Ice Stage, foi o dia que, no primeiro dia, ficou muito ruim. As bandas tocaram lá o Exodus, o Mr. Big, o Edu Falasco, todas sofreram com um pouco de som. Acho que o Nestor foi a que menos sofreu, talvez por ser a primeira banda, ter conseguido fazer um soundcheck um pouquinho mais rápido, assim, um pouquinho melhor, porque não estava aberto o festival ainda, eles puderam fazer. Agora, assim, o Sunstage foi um dos lugares mais legais de ver show esse ano. O som tava perfeito, alto, e o Sunstage, ele é um palco, como ele era o terceiro palco, ele era um palco que ainda tinha uma pista bem grande, mas não tinha pista VIP, então ele permitia que quem quisesse ir para a roda, abrir as rodas ali no meio, mas se você não quisesse ficar na roda, você podia ficar tanto atrás e você não ficava tão longe, ou dos lados, e você ouvia bem de qualquer lugar que você tivesse. Isso fazia com que o público participasse mais do show, porque o público se sentia mais próximo da banda, então a banda ficava mais empolgada no palco, porque conseguia dar resposta e sentia aquela resposta de forma mais direta, assim. Eu achei que foi o principal destaque para mim desse ano. Como é que é? Um show à moda antiga, sem área VIP. 2024, a gente pensa isso. Então, assim, um dos méritos que eu acho que o festival tem, eu vou entrar um pouco depois nisso, é que o front row não é exatamente uma pista VIP na frente dos dois palcos principais, ela é bem estreita. Então, assim, ela foi um pouquinho mais larga esse ano que o ano passado, mas ainda assim ela não caracterizou uma pista VIP daquelas que a banda não consegue ver onde está o resto da galera. A banda vê como se fosse um chiqueirinho de fotógrafo ampliado, assim. Então a galera vê ainda, assim, onde o pessoal tá ali alucinando, a banda vê. Então acaba não sendo uma situação que a banda tá vendo um monte de gente VIP ali assistindo o show e lá no fundo a galera tá alucinando, mas a banda não tá enxergando isso. Isso não acontece. E a galera que tá alucinando tem a sensação de que tá perto do público. A outra pergunta é que é o que vem, é a consequência clássica dessa. O que que pode ter um upgrade para o ano que vem? Eu acho assim, obviamente não dá pra gente apostar que vai ter onda de calor em maio no ano que vem, que vai ser em maio todo ano do jeito que foi esse ano, mas a gente pode apostar que talvez não esteja, pode estar a temperatura do ano passado, que não era uma onda de calor, mas era uma temperatura de 25, 26 graus e seco. É uma época em São Paulo que São Paulo está muito seco, começando a ficar com a secura de inverno. Então, eles precisam, eu acho que eles precisam trabalhar essa questão de ter mais pontos de água disponíveis para o público. Acho que eles podem fazer aquelas chuvinhas artificiais que não vai te ensopar, mas te refresca. Ter alguns chuveiros em alguns lugares para a galera enfiar a cabeça na água ali e dar uma refrescada também. Acho que isso é uma coisa que são alguns lugares cobertos para você comer, porque até tem umas partes que são cobertas, mas não dá para você comer lá. Tem a Horror Expo, que se quiser refrescar, você entra ali, vai ver todos os bichos de terror ali, todos os monstrinhos andando, mas vai estar ar-condicionado, você dá em 5 minutos de refresco ali, mas você sai depois. Mesmo assim, no Metal Market, que era um Metal Market bem, não vagabundo, vou dizer, mas pequenininho, podia ser maior um pouco, mas era um lugar com ar-condicionado, não dava para refrescar. Tinha bastante stand de tatuagem para quem quisesse fazer lá. Era um lugar de descanso, para você poder fugir do sol, mas você não podia sentar e comer lá, você não podia efetivamente descansar nesses lugares. O único lugar que tinha, assim, era o lounge, para quem comprava o complemento do ingresso, que é o Summer Lounge, que custava uns R$ 500 para você só ter isso,
era um open bar de comida e bebida, e tinha esse acesso à pista premium, né, esse front row, e a essa área que tinha as proteções, além de um outro benefíciozinho, mais coisinhas de compras, assim. Então, eu acho, aí uma das coisas que a gente vai entrar no mérito de ter muito público no sábado e ficou claro, foi que eles precisam aprender, eles precisam criar rotas de circulação ali dentro. E como funcionava? Tentar explicar sucintamente como funcionava. Tem o Hot Stage e o Ice Stage. O Hot Stage é o palco principal e o Ice Stage, o palco secundário, que fica do lado um do outro, os shows são sequenciais. Como eu falei, fica do lado um do outro, os shows são sequenciais. Então, o que acontece? E aí você tem o Sun Stage, que fica numa outra área do Memorial da América Latina, que é atravessando a rua que dá acesso ao terminal rodoviário da Barra Funda, que é a estação de trem mais próxima, de trem, metrô e terminal rodoviário mais próximo. Facilita muito o acesso, é muito fácil você chegar, porque você sai do terminal e já está praticamente dentro do memorial. E para você acessar ali no festival, você tinha que passar por uma passarela, que é uma passarela permanente, de concreto, segura, para você conseguir ir de um lado para o outro. O problema é que essa passarela é bem próxima à pista do Ice Stage, que é o palco secundário. E esse palco secundário ele tem uma pista, a pista dele, entre aspas, que é o mesmo setor, a mesma pista do Sun Stage, do Hot Stage. Mas o Hot Stage ele vai até o final do memorial. E no Ice Stage, essa pista vai até metade desse final, porque atrás tem a área de portador de deficiência e tem a área de a pessoa com deficiência e tem a área do lounge ali. Então fica uma pista um pouco mais curta. E ao mesmo tempo você tem o acesso da passarela para você ir para o Sun Stage. O que acontecia? Quando o pessoal terminava um show do Sun Stage, o pessoal queria voltar para essa área principal, ela atravessa a passarela e para ela conseguir chegar nessa área da principal, ela ia passar pela pista do Ice Stage. Se o Ice Stage estivesse cheio naquela hora, travava todo mundo ali, Represa legal. represava todo mundo ali. Então, esse é um problema. Eles precisam pensar numa rota de passagem para a galera que vem ali do Sun Stage, não tem interesse em ver o show do Ice Stage, poder passar sem atrapalhar essa galera que está vendo. E do mesmo jeito, se a pessoa que estava ali no Hot Stage ou estava nessa área do lounge e tal, e quer ir para o Sun Stage, poder atravessar o pessoal que está vendo o show da Ice Stage sem atrapalhar essa galera. Então, isso eles precisam pensar de certa forma. Um outro problema de circulação que ficou evidente ali, que o ano passado eu já tinha percebido que poderia acontecer, mas nunca chegou a dar problema. E no sábado chegou a dar problemas, e eu até presenciei algumas vezes esses problemas, foi que nesse front row, esse front row, ele funcionava como? Para você acessar, tinha um corredor ao lado da pista do Hot Stage, que é essa pista mais ampla, e você ia por esse corredor até a frente dele. Na frente você pegava um corredor, que era esse front stage, era um corredor na frente do Hot Stage e do Ice Stage, um palco do lado do outro. Então o que acontecia? Quando você acessava, estava vendo um show no Ice Stage, e você queria sair de lá para acessar os banheiros, você tinha que passar pela pista do Hot Stage, porque não tinha uma saída do outro lado. Então, qual foi o problema que isso gerou? Isso aconteceu da primeira vez quando no sábado, já no primeiro show do sábado, que foi na sequência que teve do Nervosa, do Gamma Ray pro show do Angra, para depois ter o show do Lacuna Coil. Terminou o show do Gamma Ray, já tinha o povo para ver o Angra na frente do show, esperando para ver o Angra. E aí tinha um pessoal do Gamma Ray que só queria sair de lá. Teve uma galera que se juntou a essa confusão para ver o Angra e um pessoal que queria ir no banheiro, queria sair de lá. E aí travou, porque não tinha por onde passar. Ao mesmo tempo, tinha uma galera que queria já ir para pegar lugar do Lacuna Coil, que seria a próxima banda da stage. Então ficou um povo querendo sair da stage, um povo querendo ir passar pelo hot stage, um povo que queria passar pelo hot stage para já ir para a stage, É, e ficou todo mundo parado ali, e ficou todo mundo bravo ali, e ficou todo mundo de ânimos exaltados ali. Assim, eu lembro de eu pessoalmente tentar acalmar uma galera ali que quase saiu na eita. mão porque não tinha, porque o cara queria passar e o cara que estava ali guardando o show não queria dar passagem e ficava uma confusão ali entre as pessoas. Aí o cara empurra, o outro pessoal empurrando. Então ficou uma situação meio complicada ali. E eles precisam pensar que aí acho que é fácil de resolver, que é só você abrir uma saída do lado da stage. Não deve ser muito complicado. Não vejo tanto problema, até porque se você pode até pensar, mas vai travar depois que o público da stage. Não, se o cara tá saindo ali do Ice Stage, provavelmente quando sai bastante gente de lá, porque acabou o show da Ice Stage, não vai ter tanta gente ali aglomerada. Mas enfim, isso é foi uma outra situação. Achei que esses foram os dois problemas assim, principais que aconteceram.
E aí, um outro problema que eu acho que aconteceu, e eu não sei se eles corrigiram ou não, que é a questão do preço do ingresso. E esse ano, por exemplo, eu não sei te dizer quanto que custou um ingresso do show do festival em 2024. Porque eles abriram com um preço de venda de blind ticket no ano passado, com esse ingresso, sem você saber que bandas vão tocar, que acabou em minutos, porque eles abriram 666 ingressos, coisa assim. Aí, quando eles começaram as vendas, eles lançaram por um preço que 5 minutos depois já estava no quarto ou quinto lote. Você não sabe quantos ingressos tinha por lote. E depois começaram a abrir promoções sem parar. Toda hora tinha uma promoção diferente. Você não sabe quanto que custou o ingresso para esse festival efetivamente. Eles já começaram a vender ontem os blind tickets para o ano que vem. Ainda não tem nada anunciado, o que eles confirmaram ano que vem, só que vai ser nos dias 2, 3 e 4 de maio. O primeiro dia eles desistiram de fazer um dia cheio, vai ser um dia de aquecimento, que eles chamam de Warm-Up Day, que deve ser no Memorial da América Latina com menos bandas, mas eles também não explicaram ainda em que moldes que isso vai acontecer. E aí depois os outros 2 dias, R$ 1.200 para acesso aos 3 dias, mais direito a gastar uma parte desse dinheiro em camisetas lá no Consulado do Rock e assim, alguns outros entradas especiais, coisas do tipo, R$ 1.200 6 vezes. O que acontece? Ainda está vendendo esse preço. Então a gente não sabe se está esse preço. Por quê? Não vendeu nada, vendeu muito pouco, ou porque eles vão manter esse preço até um determinado período. E é isso, acho que isso é um problema. Isso é uma coisa que eles precisavam ser claros quanto a isso. Porque, assim, eu morando em São Paulo, meus amigos que moram aqui em São Paulo, eles podem comprar esse ingresso porque eles estão indo na casa deles pro show. Mas para quem não mora em São Paulo, que já acabou de gastar acomodação aqui, já acabou de gastar com transporte aqui para chegar para vir para cá e gastou com o ingresso do festival, esse cara talvez esteja endividado nesse momento e gastou todo o para se manter aqui. Ainda vai ter Esse as cara, gloriosas e parcelas. talvez ele tenha parcelado 6 vezes, mas talvez esse cara nesse mês não tenha grana para isso. Ele só vai ter dinheiro daqui a 2 meses. E assim, uma coisa, esse cara, pô, ele ficou esperando 2 meses e não tem mais ingresso. Esgotou, vendeu os 20 mil ingressos, eu não sei quantos mil ingressos. Outra coisa, a gente não sabe quantos mil ingressos que eles vendem para o festival. Esgotou os 20 mil, aí beleza, não tem o que fazer. O cara deu show para 2 meses, daqui a 2 meses não tinha mais. Agora, se alguém falar para eles, ó, a gente vai manter esse preço por 2 meses, o cara pode fazer isso quando for mais conveniente para ele. Ou vocês vão falar, vai ficar uma semana só, o cara já sabe, e depois a gente vai aumentar o preço, o cara já sabe, putz, se eu quiser pegar esse preço, eu vou ter que me enforcar um pouco mais. Então você permite que essa pessoa faça o planejamento financeiro para o festival muito melhor do que você ficar jogando pressão em cima dele, compra logo, compra logo, compra logo. Eu acho que o festival precisava ter isso em mente quando ele pensar na precificação do que ele está fazendo. E aí, assim, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos para a parte clássica. A gente olhou muito para a estrutura e vamos fazer aquele corte que tá todo aquele coisa, momento clássico. Não é um jogral de banda, mas é aquele jogral de. Não é um jogral de músicas, mas é um jogral de banda. Eu vou começar da principal, que foi uma coisa que, quando eu li o título da matéria do site do Igor, eu falei, ah, essa aqui foi o Thiago que escreveu. De cara, Merciful Fate era o headliner que nós merecíamos e demoramos muito tempo para ter. E o que que fez esse show ser histórico, no fim das Então, contas? mas o feito assim, é dizer, eu coloquei na resenha ali porque o King Diamond devia estar passando um filme na cabeça dele, porque de certa forma na minha estava passando. Porque eu vi os shows do Merciful Fate no Brasil dos anos 90, viu? Tanto no Monsters of Rock, com ele tocando 2 da tarde derretendo, Exatamente, que virou um. quanto as 2 vezes que eles tocaram. Uma vez eles tocaram no Teatro dos Vampiros, que foi um lugarzinho na zona leste de São Paulo, que era uma casinha de shows razoavelmente pequena e pô, com uma estrutura não tão boa. Eles tocaram lá, e depois eles tocaram, a última vez que eles tinham tocado no Brasil tinha sido numa gafieira, Ah, sabe? A coisa foi bastante improvisada pro show, assim. Então, assim, do nada, ele tá tocando num festival que dá toda uma estrutura para ele. Em vez de estar tocando de tarde, ele tava tocando com principal atração, com um monte de gente vendo, com uma baita produção de palco. Aquilo para ele deve ter sido tipo, finalmente eu consegui isso. Assim, e é. finalmente a gente conseguiu ver um show do Mestre Fate, que o Mestre Fate mostrou tudo isso, sabe? Ele conseguiu transformar toda essa visão satânica dele em algo que você pudesse efetivamente ver, assim. Não fosse só a música e você imaginando com a banda tocando espremidinho em algum lugar. Então, tá, tinha ali as pentagramas, tinha ali a cruz invertida gigante,
os altares, e então ficou uma coisa que funcionou. E, obviamente, musicalmente, a banda também entregou, foi a apresentação tecnicamente perfeita, as músicas tocadas muito bem, o som com alta equalização, King Diamond conseguindo cantar horrores ali, dando todos os falsetes com perfeição, e o público animado, e a banda bem do público animado, sabe, tipo, recebendo, rolando essa troca, apesar de ter sido, não ter sido no Sunstage, que é mais próximo, era num palco grande, mas ainda assim a banda pôde perceber isso, o público cantando as músicas juntas com ele. Então foi aquele show do tamanho da importância que o Mercyful Fate tem para a história do metal. E eu falei em alguns momentos, quando eu fui falar do Infinite Temptation, que headliner não é concurso de popularidade. Headliner é você ter alguma coisa a mais a oferecer para todo mundo que está vendo o show, seja o seu fã, seja o cara que não é o seu fã. Então, o Kiss faz isso, uma banda como Scorpions faz isso. O Within Temptation fez uma baita produção de palco, mas não fez isso. Era um show de uma banda popular nesse momento que a gente não sabe se vai continuar popular daqui a 5, 10 anos, se vai ser lembrado. Então, enfim, é Eu, isso. eu vi que foi assim, eu estava muito curioso para ver o pós, assim, quando eu vi as imagens, eu falei, rapaz, realmente foi aquilo que se esperava. E algo que também, quando eu vi algumas imagens, me impressionou bastante, e eu acho que foi não só o material do Igor, mas tinha sido, acho que foi um story do Pablo Miyazawa, que eu olhei e falei assim, Biohazard. Quando eu vi o vídeo, eu falei assim, rapaz, voltei para os anos 90. Foi algo que parecia assim aquele atropelo dos anos 90. Foi isso mesmo? Essa Faz. química, essa coisa Biohazard São Paulo, assim. Foi arrasar com o Brasil, né? Esqueci agora o nome do rapaz da banda, Billy Graziadel, acho que é. É Billy Ele, Gazadei. Billy Graziadel, ele é casado com uma brasileira, então ele tenta falar português com a galera, embora seja um português bem tosco, assim. Não é um português do nível do Eric de Haas, assim, é bem pior. E Eric de Haas é um holandês erradicado em São Paulo. Mas então, o Biohazard fez um show avassalador, assim. Eles só tocaram música dos 3 primeiros discos deles, assim. Eles não tocaram nada nem do Mata-Leão, que era o disco que eles estavam promovendo no Brasil naquele Monsters de 96. E assim, aí eles tocaram no palco certo, porque eles fizeram o show no Sunstage, que é esse palco que permite a proximidade do público, acabando em várias horas. Ele, graças a Deus, ele ia tocar de pé em cima de alguém na galera andando Eu assim de vi pé. um furacão, não era nem No, sim, roda. as rodas gigantes com o Billy Graziadel de pé em cima das pessoas tocando, o cara desenvolveu uma técnica de se equilibrar em cima da galera. E assim, e uma música atrás da outra, a galera insana o tempo todo, abrindo rodas gigantescas, mas era aquilo, se você não quisesse ficar na roda, você conseguia ficar atrás dela e vendo o show pulando do seu jeito que você queria. Foi assim, o rolo compressor, para mim foi o show, maior surpresa desse festival para mim foi o show do Biohazard, porque eu esperava que ia ser um show legal, mas como era na mesma hora do Gene Simmons, num dia de bandas de hard rock, eu tinha, talvez eu achava que ia ter pouca gente para ver, que não ia ter muita gente juntando ali. E tava bem cheio o show e com as pessoas muito empolgadas, então isso foi muito legal. Você falou do outro headliner, do que a gente esperava. E o Gene Simmons, o que que entregou? Eu olhei ali e vi, tá, ok, Então, finalmente ele eu se pude ver a primeira liberta. meia hora do Gene Simmons, porque ele começou o show antes. Eu ia ter 10 minutos para ver e o Gene resolveu começar logo o show. Talvez porque ele tivesse o mesmo guitarrista do Sebastian Bach, e então metade da estrutura era mesmo. Já tava a galera meio que preparada ali, porque ele foi fazer uma turnê com o Sebastian Bach. E, não, o Sebastian Bach saiu tocando depois, não era com ele, o Gene só tocou aqui. Mas, assim, o que ele entregou um show mal ensaiado, claramente vários erros que eles cometeram. Na hora que eu tava indo embora, eles fizeram um erro em Cold Gin, daqueles de banda de boteco, assim. Mas, assim, eu acho que, em certa forma, isso conta a favor do show, porque era um show real que estava acontecendo. E ele fala isso em momentos do show. Ele diz que a gente não tá usando click track aqui, não tem backing track, é só vocês estão ouvindo, é o que a gente tá fazendo aqui no palco. Então, não sei se foi mais estocada no que eu que estava fazendo ultimamente, não vou dizer. Não tinha nada de produção, atrás ele só tinha um logo feito bem em inteligência artificial que ficava se mexendo, o logo ali. Então não tinha nenhum apoio visual ao show, a iluminação era bem soturna, a banda todo mundo de preto, tocando com instrumentos escuros. Então foi bem isso, assim. E o show tava bem pesado, as afinações graves pesadas, o show com tocado com uma
um peso extra ali. Então, assim, ele podia ter feito um setlist mais adequado para isso. Foi uma das coisas. Como ele tocou muita música do Kiss natural, ele podia ter focado um pouco mais nas músicas que ele canta do Kiss, que são mais pesadas, tocar músicas tipo Unholy, Dominó. E mas ele fez um set padrão de Kiss com uma outra coisinha e ali umas coisas de música de boteco, tipo colocar Ace of Spades e Communication Breakdown no set. Mas eu não vi essas duas, eu só vi que eles tocaram, assim. Eu já tava vendo Biohazard nessa hora. É, a gente trocou umas ideias por Zap, tanto, mas no fim de semana eu deixei você voar, o Thiago tá lá, ó, voando para dar conta de todo o recado. E depois a gente conversou um pouco e você falou para mim do Forbidden. Summer Breeze ajuda a dar atenção para uma banda que nem sempre consegue estourar a bolha dela. Eu não sei, cara, é uma dúvida que eu tenho do Summer Breeze. Eu acho que o Summer Breeze é muito, não ruim, a curadoria dele não é tão boa assim. Então acho que, por exemplo, o Forbidden tocou no dia errado. Ele tocou no dia de bandas de power metal e dos sons mais com essas tendências de de mulheres cantando, que tem uma tendência mais melódica, menos agressiva. Então ele não estava no dia ideal para que ele tocasse. Então, e assim, tinha bastante gente vendo o show, e assim, o Forbidden tem uma questão. O Forbidden é um som mais, é um thrash metal mais técnico, é um thrash metal que tem mais melodia. Então o público de Angra e Gamma Ray que gosta de thrash metal ia gostar de Forbidden. Ele tinha como gostar disso do Hammerfall. Não era uma banda de thrash que é mais básica, com pegada mais punk, hardcore. É uma banda que tem uma pegada quase progressiva, entre as outras. Então isso eles foram convencendo o público ao longo do tempo que era um show que valia a pena eles verem. Então quando terminou o público estava animado, mas não era o público deles. Então isso foi uma questão que não funcionou, mas o show foi muito bom. É uma banda que está extremamente entrosada. Assim, eu falo do Forbidden ser uma banda de thrash metal técnica, mas o Forbidden ele foi basicamente um celeiro de músicos. O Paul Bosta começa no Exatamente. Forbidden. O Glenn Alvelaz vai sair do Forbidden para substituir o Alexis Koenig em Testament. Aí o Tim Calvert, que foi o guitarrista do segundo disco do Forbidden, vai sair do Forbidden para ir pro Nevermore. O baterista que tá tocando com o Forbidden hoje é o Chris Pontus, que já tocou com Machine Head, que basicamente com Testament, acho que já tocou com Exodus também, então é um cara que tá lá. Então, assim, é uma banda de todo mundo tem que ser. Se o cara não for bom musicalmente, ele não consegue tocar as músicas do Forbidden. E a banda tava muito entrosada, tocando as músicas com desenvoltura e tranquilidade para poder se mexer e agitar com o público, sabendo que eles no festival a maior parte das bandas não toca com os retornos dentro da orelha, toca com os retornos velha guarda ali na frente do palco. Então, muitas vezes, se a banda se o cara não tá entrosado com o que tá fazendo, ele sai da frente do retorno e tá indo só na dele ali, sem saber exatamente como é que tá rolando. E a banda, várias vezes, a galera saía, se mexia ali. E aí, um outro ponto, que o vocal eu sou muito fã de Forbidden, como vocês estão percebendo. É uma das minhas bandas de thrash metal favoritas. Acho que se tirar as bandas clássicas, é minha banda favorita de thrash metal. E eu fui para a Europa em 2007, em 2008, 2009, basicamente porque era a reunião do Forbidden e eu queria muito ver. E eles fizeram essa primeira reunião com o vocalista clássico deles, que é o Russ Anderson. E o Russ Anderson, em 2008, ele já não tinha mais a voz que ele tinha nos anos 80, 88, 90. Então, quando ele cantava, ele não tinha mais a capacidade de cantar igual ele cantava nos anos 80. Então, ele dava uma. Sim, tipo, ele conseguia não descaracterizar as músicas, mas ele não tinha a mesma potência, o mesmo alcance vocal que ele tinha. E nesse show que eles fizeram com o Norman Skinner, que é o vocalista que está tocando agora, que tá cantando com eles agora, que é um cara mais jovem, esse cara consegue dar aquele alcance. Então, ele conseguia ser muito mais fiel aos arranjos vocais, à forma que o Hans Anderson cantava nos anos 80, no início dos anos 90 do que o próprio Hans Anderson na reunião. Isso acabou sendo uma coisa legal. Se você poder ouvir as músicas dos dois primeiros discos com os tons originais, sem precisar aquela coisa de. Porque também tinha isso, como ele dava muito agudo e tal, isso parece que ficou meio demodê depois. Então, quando a banda volta a cantar, a banda vai querer cantar mais agressivo. E não precisava, porque ele tinha o jeito dele de ser agressivo e o Norman Skinner conseguiu dar essa agressividade pro vocal do jeito que ele foi gravado. Então, isso acabou sendo mais legal do que a reunião de 2008, 2009, de certa forma. Gol. Uh, Isso. dá para pensar a mesma coisa do Death Angel, alguém que também precisa tá aqui para ganhar um pouco de espaço, que talvez tenha a atenção que deveria ter.
Então, Defend eu já tinha tocado no Brasil antes, numa turnê maluca, uns 15 anos atrás, que eles fizeram 200 shows em 202 dias, assim, sabe? Viajando, terminando o show, viajando. Eu vi um show deles numa casinha pequenininha de São Paulo que chama Blackmore, que era uma casa de bandas covers, assim, onde a gente já viu Rush cover lá, sabe? É, Aquelas festas do exatamente. T4 né? Lugar Exatamente. pequenininho, borrifado de gente ali para ver, um calor insuportável. E eles voltaram só agora para tocar no festival. E nessas datas de festival também, que eles fizeram bastantes datas na América do Sul. Mas eu não vi o show inteiro do Death Angel, porque foi o pior conflito do festival, que foi esse de Death Angel na mesma hora do Carcass, mais ou menos, assim. E eu vi só a reta final do show, e eles estavam fazendo show no Sun Stage, que foi o palco mais legal desse ano do festival, então o público que estava lá estava ensandecido, porque era o palco que permitia que isso acontecesse de uma forma mais legal. Então, é aquilo, a gente espera que essa banda, assim como Forbidden, tenha conquistado um público suficiente para que volte mais vezes para tocar em lugar fechado, com o público mais específico deles, fazendo shows que possam ter um repertório que, para mim, no caso do Forbidden, que eu gosto de todas as fases do Forbidden, não só dos dois primeiros discos, que eles possam tocar músicas de todas as fases, porque sabem que é com os fãs que estão falando. Defende ou não, Defende ou fez o setlist padrão deles, que eles variam bastante as fases dos anos 80, as fases recentes, então foi aquele show nostálgico. Defende ou fez um show equilibrando todas as fases. Você falou da próxima banda que eu ia comentar aqui, que eu ia puxar, e só que essa banda eu vou fazer eu vou mudar um pouquinho e eu vou fazer duas perguntas sobre ela. A primeira é o primeiro ponto é um que a gente já falou do Carcass aqui, a gente já comentou bastante sobre ele, e aí a minha pergunta é, deu para matar a saudade do Carcass? Não, assim, estava sendo um showzaço do cara, um show de altíssimo nível, assim, a gente estava vendo que eles estavam sofrendo com o calor, principalmente o Jeff Walker, o outro guitarrista deles, que agora sumiu o nome da minha cabeça, que não era o Bill Steele. O Bill Steele tava tocando como se não tivesse acontecendo nada, tava de óculos escuros, aquelas roupinhas dele meio hippie, meio hipster, assim, como se não tivesse acontecendo nada, tocando de boa, boas assim. O outro guitarrista tava de óculos escuros tocando, mas ele parecia estar de boa, mas você olhava e você via ele ficando um pimentão de vermelho, assim. Você via que atrás do óculos escuro dele, o negócio estava vermelhão, ficando cada vez mais vermelho, parece que o cara tá tendo queimadura de segundo grau. Mas assim, o Jeff Walker estava claramente passando mal, assim, a gente via, porque entre cada música ele pedia para alguém molhar. Mas esse o show estava sendo de altíssimo nível, eles estavam tocando as músicas mais técnicas e trabalhadas dele, tocaram várias músicas do Heartwork, tocaram duas do Necroticism, e aí a última foi uma do Tools of the Trade. Mas assim, na Heartwork mesmo, na faixa título, você já via que o Jeff Walker não estava conseguindo cantar mais, de algumas horas ele deixa para o público cantar refrão, porque não tá rolando. E aí, assim, a gente mata a saudade, mas o sol quase mata a banda, né? Aí que vem a pergunta que eu ia te fazer. Será que também não está na hora da gente. Pô, você falou bastante antes na estrutura, na ideia de a gente precisa ter lugar para água, precisa ter um chuveirinho, uma coisa. Será que talvez a gente não vai ter que começar a pensar em estrutura de palco para músico no calor? Porque eu estava lembrando também de o que que foi? Foi o Wacken no ano passado que sofreu com a chuva, se não me engano, que tinha um pouco isso. O Votem só aplica chuva todo ano. Mas será que agora a gente não vai ter que começar a pensar também em estrutura de palco para calor? Talvez aqui tenha uma coisa a Sim. pensar. Essa é uma coisa aí que o pessoal que trabalha com tecnologia vai ter que pensar alguma forma disso, porque a tendência é cada dia ter mais calor, assim, do mesmo jeito que os festivais vão ter que pensar formas de lidar com o público dos festivais, shows grandes em estádio, até as mesmas casas fechadas, de ter uma situação de controle de temperatura e de amenizar efeitos do calor para o público, também vai ter que se pensar em fazer isso para a banda. No caso do Carcass, era um problema muito sério, porque o Carcass tocou numa hora em que o sol estava de frente para eles. Então, o sol estava começando a se pôr e o sol colocava ali sem nada cobrindo. A banda pop, que o festival pode pensar, de repente, de colocar uma proteção ali na pista, mais alta na pista, para proteger a visão, para proteger esse sol de bater diretamente no palco. Mas isso também vai se for mal feito, vai fazer com que fique mais calor dentro da pista. Sim, vai estufar. É, exato. Então, alguma forma eles vão ter que achar de como que eles resolvem isso para que a banda não aconteça. Que, assim, se você não conseguir enxergar o telão do reflexo do sol, Mano. sabe quando a sua televisão tava dando sol Aham, na TV? Era isso que estava acontecendo. Tava o sol
toda batendo na banda e no telão. Então você não via nada que estava acontecendo no telão. Então você só via aquele amarelão do sol. Então, era um problema sério, eles vão ter que repensar isso. Não tem como eles mudarem as posições dos palcos onde eles estão lá, então eles vão ter que pensar alguma forma de bloquear esse sol de bater lá e sem criar uma estufa ali dentro. É uma coisa que eu fiquei pensando bastante quando você tinha falado, assim. Ou criar uma estrutura dentro do palco, aí precisa ser uma tecnologia que não é questão de Summer Breeze, é quem trabalha com essas coisas, para fazer o palco ter uma temperatura mais controlada ali. É, ali é o... E você também não pode molhar, porque, por exemplo, o músico tá Ah, na não, não tem guitarra, é como. até Não, não tá. elétrico. Não, não tá. Não. Você botar água ali, pode dar choque. É, não, vai dar. Eu não, e você colocar uma redoma de vidro para criar condicionamento, você mata isso do cara do show. Então, Não, exatamente. Só falta colocar os cachos de uva ali. E daí tá isso. completa a nhaca. Exato. É, outra banda que você falou e que me intrigou um pouco. Aí eu falo um disclaimer porque é uma banda que faz horas eu tenho que voltar da atenção. Você falou muito bem do Dark Tranquillity. Por que que o Dark Tranquillity mostra que tem? Eu vejo sempre os discos saindo nacional, ele tem aquele rumo dele. O que que fez o Dark Tranquillity ser legal? Então, o Dark Tranquillity, historicamente, né, Dark Tranquillity e Flames são bandas meio irmãs, assim, já teve Exato. o Michael Stein, Michael Stein, que era do Dark Tranquillity, já foi do In Flames, e o Anders Frieden, que era do In Flames, já foi do Dark Tranquillity, já rolou um troca-troca ali entre as bandas, e eram as bandas que eram os herdeiros do At The Gates, quando At The Gates precocemente encerra a carreira depois do Slaughter of the Soul, que é o disco clássico de death metal melódico de Gotemburgo. E aí todo mundo fala, quem que vai ser a maior? O Dark Tranquillity ou In Flames, essas duas? E aos poucos cada uma seguiu por um caminho diferente, abandonando o death metal melódico. O do In Flames foi se vender, foi simplificando o som e se vendeu para o mercado americano. E o Dark Tranquillity foi colocando cada vez mais influências góticas no som dele, assim. Então, em algum momento eletrônico, mas sempre alguma coisa mais gótica. Sempre uma influência meio de Depeche Mode, Paradise Lost. Paradise Lost também não teve influência de Depeche Mode ali no som deles, assim. E o que é legal do Dark Tranquillity é que quando o Dark Tranquillity acerta a mão, e não é sempre, os discos do Dark Tranquillity são muito instáveis, assim, tem muito irregular a discografia do Dark Tranquillity, quando ele acerta a mão, ele consegue equilibrar bem essa origem deles de death metal de Gotemburgo com mais melodia, com essas influências mais góticas, um pouco até eletrônicas de vez em quando. Quando eles erram a mão, fica uma porcaria, fica parecendo um Paradise Lost Power Metal, assim. E o show deles foi legal, porque, primeiro, foi um show mais curto, foi um show só de 1 hora. Segundo, foi no Sunstage, que permite essa proximidade de público e banda e que isso funciona. E terceiro, eles fizeram um repertório escolhendo as músicas boas para tocar. Então, funcionou de saber ter momentos que o show aumentava a intensidade com as músicas com mais influências de death metal, apesar deles não terem tocado nada dessa fase inicial, The Gallery, do Mind's Eye, que era death metal mais melódico efetivamente. Tocar no auge do show para mim foi uma música do Projector, que é um disco de 99 deles, que é a Daring, que tem um refrão completamente melancólico, com ele cantando, emulando o seu Dave Graham do Depeche Mode, de cortar os pulsos assim, numa música que é pesada, intensa pra caramba, e que varia os climas dela. E então eles sempre souberam balancear isso muito bem. Então acabou sendo um show extremamente agradável, que termina rápido, você sente isso, porque tem hora que o show tá lá em cima, hora que o show tá ali embaixo, de melancolia, e isso vai se revezando, então não fica aquela monotonia de, vamos tocar mais uma pancada, Ah, mais uma pancada. Então o show te dá essas alternâncias, com o público sempre respondendo bem, e aí o público respondendo bem faz com que a banda responda melhor ainda, então acho que essa uma retroalimentação entre público e banda, quando isso funciona, show fica especial. No show da Acton Critic funcionou muito bem. No Sunstage, em geral, isso funcionou muito bem. outro show que você falou e que foi a minha grata surpresa quando você falou que tinha ficado legal. Lacuna Coil, rendeu. Isso foi assim, junto com o Biohazard, foram as duas bandas que mais me surpreenderam. Eu devo colocar isso. Porque do Biohazard eu tinha uma esperança que ia ser um show legal, mas eu não imaginava que ia ser tão legal. Agora o Lacuna Coil, pra mim, era uma completa. Eu tava completamente sem ideia do que ia ser esse show. Porque, assim, o Within Temptation e o Epica são bandas que começaram naquela coisa de metal sinfônico, que o Lacuna Coil tinha era mais gothic, mas que era uma cena mais ou menos parecida, assim, das mulheres cantando. Na época chamavam isso, daquele título horroroso de female fronted metal, assim. As bandas podiam ser diferentes, o que fosse, mas colocavam todo mundo no mesmo lugar porque era uma mulher cantando. Felizmente isso acabou, as pessoas perceberam o tamanho do machismo
como que era chamar isso. E cada banda tá dentro do seu próprio estilo, independentemente se é uma mulher cantando ou um homem cantando. Mas assim, o Within Temptation foi ficando cada vez mais rock moderno. O Epica continuou nessa linha de metal sinfônico e o Lacuna Coil partiu por uma coisa mais de metal alternativo americano. Então, aquele metal não é metal alternativo, mas metal mainstream americano dos anos 2000. Tem aquela troca de vocal grosso com vocal agudo, com vocal Bela e a limpo com Fera. vocal grosso, só que não Bela e a Fera, porque a Bela e a Fera é coisa de gote. E o Lacuna Coil, que tinha de mais legal pra mim no início, é que eles tinham essa coisa de gótico sem ser a Bela Fera. O Andreas Ferro, o Andrea Ferro, que é o vocal, ele não fazia o vocal, ele fazia o vocal limpo, agressivo. Mas no metal mainstream americano, ele tem essa coisa de ser o vocal limpo e o vocal agressivo. Na mesma banda, não necessariamente ser uma mulher fazendo vocal limpo. O vocal limpo pode ser de uma mulher, pode ser de um cara cantando isso. Você pega o Trivium, que é a hora que ele canta limpo, a hora que ele faz o Cookie Monster. E todas as bandas que fazem isso, In Flames começou a fazer isso também. Isso pra mim parece, às vezes parece meio fake, sabe? Assim, tipo, soa Template. artificial, template, meio que tem que ter, sabe? Não interessa a música apenas. Check. E o Lacuna Coil meio que entrou nessa linha sonora. O André Ferro começou a cantar assim, até que eles lançaram recentemente uma regravação do Coma Lies, que é um dos melhores deles. Eles lançaram essa Coma Lies, não sei como exatamente que eles falam o nome disso, que era um disco que eu já não ouvia tanto a banda nessa época, mas foi um disco que a banda regravou, jogando nesse formato mais moderno deles, assim, e eles executaram as músicas desse disco nesse formato mais moderno. E eu não sabia como que o público ia responder, e o público respondeu muito bem. A banda, sabe, com uma boa presença de palco. E é aquilo, acho que a banda teve uma apresentação legal, todo mundo entrou uniformizado, os caras mascarados da banda ali, os dois vocalistas não, mas o resto da banda tocava com maquiado, assim, aquela maquiagem meio kabuki, que fez uso sexos molhados. Mas, assim, acaba sendo uma coisa que chama atenção, mas a banda sabia estimular muito bem o público, das horas de chamar o público para participar, de fazer a alternância das músicas para as horas que as músicas eram mais pesadas, das horas que as músicas faziam o público pular mais. Isso funcionou muito bem ao longo do show inteiro. Tanto que uma das coisas que me surpreendeu foi eles levaram o público dele, tinha bastante gente fã de Lacuna Coil ali, que conhecia essas músicas mais modernas que eu, sinceramente, só ouvi quando fui me preparar para o show, assim, para ter uma ideia do que estava acontecendo e do que a banda vinha fazendo ultimamente. E o, a- o público respondeu melhor a essas músicas deles do que ao cover de Enjoy the Silence do Depeche Mode. Que eu achei, na hora que eles tocaram Enjoy the Silence, pronto, agora isso aqui vai vir abaixo, com todo mundo alucinando. E continuou no mesmo clima. Daí, quando eles foram tocar as duas últimas deles, as músicas mais famosas deles, o público respondeu muito melhor que com Enjoy the Silence. Então, foi engraçado, foi surpreendente para mim. Chegou um nível que eu não esperava, com uma resposta que eu não esperava. Eles eram muito diferentes de todas as outras bandas daquele dia, assim, e conseguiram ter um bom público. Algumas coisas a gente vai deixar de fora, mas uma que eu coloquei porque tu vai entender. O Amorphis sentiu a turnê que eles fizeram, porque o Amorphis foi uma que desceu para Porto Alegre. E eu fiquei Uhum. pensando, bah, Porto Alegre, São Paulo, eu fiquei imaginando o giro pelo Brasil. A Amorphis sentiu a tour ou também. Não, não pode dizer o Morphs, eu infelizmente não vi nada, porque o Morphs foi na mesma hora do show do Anthrax, né? Então eu tava vendo o Anthrax, tava cobrindo o Anthrax, eu não pude ver, assim. Foi outro dos conflitos que, para mim, um dos conflitos mais dolorosos, assim como o Carcass Defende. Eu sou Carcass Defende, é incompreensível porque criaram esse conflito no festival, porque era o público que queria ver as duas. A Morphs e Anthrax, o público não quer ver as duas, eu quero ver as duas, é diferente. Que é o meu gosto ser amplo e que não é todo mundo que tem um gosto que vai desses extremos, assim. Falou do Anthrax, a gente chega lá. Falei o nome dessa banda. Vamos lá. Ah, indo para a parte divertida da coisa. Um show que eu também acompanhei um pouco a repercussão e eu vi, eu tinha chamado de como é que é. Show para ver, bebendo Aperol Spritz, e acho que a minha definição, eu estaria fazendo isso se eu estivesse lá, que foi o Night Flight Orchestra. Como é que é? Death to False Ah, AOR. é. Era a camisa mais disputada. O pessoal, eu vi a camisa, Não, achei a uma camisa graça. mais disputada foi a do Nestor do Brasil, assim. A galera Tem? aí esgotou, eles fizeram uma camiseta tipo verde e amarela, assim, que
cor da camisa do Brasil, só que do Nestor, assim. A galera no primeiro dia comprou em peso essa camisa. Fizeram 10 cópias ainda das 10. Eu não sei se esgotaram as cópias dessa camiseta, mas assim, talvez apareça aí de novo, porque a camiseta foi feita pelo Consulado do Rock, pode ser que o Consulado do Rock tem algum contrato com eles que é só expandido. Mas eu ia te pedir, Night Flight Orchestra, chegasse a pegar alguma coisa? Não, eu não vi nada, eu só ouvi a resposta da galera alucinando com o show, que os caras fizeram um trenzinho, foi muito divertido o show, assim, mas eu não vi nada, eu tava cobrindo alguma banda na mesma hora, eu não lembro, acho que foi na mesma hora, eles começaram na mesma hora do Lacuna Coil. E depois do show do Lacuna Coil, eu tava pensando em pegar. Eu ia até ir para pegar os 10, 15 minutos finais do show do Lacuna Coil. E aí aconteceu uma coisa das bandas que a gente não ia falar, mas que aconteceu ali, que foi um momento pessoalmente legal, assim. Foi que nisso eu encontrei um amigo meu, que eu já sabia que estava no festival, que eu ia encontrar mais tarde. Mas eu acabei encontrando ele no Hammerfall meio que por acidente, assim, então não era a hora que eu estava programando para encontrar ele. E ele tava vendo, ele tava com o show no show com o filho dele. E aí a gente, na Pô, hora que tava vendo o show, Cafu. aí a gente parou pra ver. E na hora a gente se lembrou que a gente se conheceu 25 anos atrás num show do Hammerfall. Primeira vez que o Hammerfall veio pro Brasil. A gente se conheceu na pista ali, depois descobriu que os dois faziam a mesma faculdade, os dois torciam pro mesmo time. E a amizade durou esses 25 anos que estão ali. E aí, pô, ele com o filho dele, a gente viu no Hammerfall, foi um Não. momento do tipo, temos que ver, assim. Aí eu tive que sair depois no final do show, porque eu ia cobrir o Dark Tranquillity, que né, começava na mesma hora do final do Hammerfall, mas deu pra ver quase o show inteiro do Hammerfall com ele e acabei perdendo esse início, que a minha ideia não era ver o Hammerfall nada, era ir de lá, ver o final do Night Flight Orchestra e ficar lá acompanhando, sabe, descansando um pouco, sem nenhum barulho, tomando uma cerveja para aquele momento de relaxar antes do Dark Tranquillity, mas aí acabei ficando vendo o Hammerfall com ele. E o show do Hammerfall foi muito legal, mas eu tive uma sensação meio Lollapalooza com o Hammerfall. Porque como eu não ouço nenhum disco do Hammerfall desde 2000, acho, então eles tocaram várias músicas que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido na vida. E como eu não ia cobrir, eu não me deu trabalho de conhecer essas músicas mais recentes. E eles tocavam essas músicas mais novas e todo mundo conhecia e cantava junto essas músicas mais novas. E então eu tive a sensação do meu momento Lollapalooza, do tipo, sabe quando você tá vendo? Eu nunca ouvi falar dessa banda, mas todo mundo canta tudo junto. Então é legal. Então, não, sim, pô, você tá vendo legal a reação, só que com o Hammerfall foi engraçado. Mal ou bem, o Hammerfall eu vi essa primeira fase, quando o Hammerfall surge, né? A gente viu pelo início as brigas que a gente tinha nas listas de discussão do Clash, das pessoas que gostavam e quem não gostava do Hammerfall, assim, né? Então, era... Ele tinha muito isso, assim. Vamos lá, vamos lá. Preciso falar dessa banda. Tu falou de uma coisa que está no teu texto lá do Igor Miranda foi que o clima do Anthrax, de história em quadrinhos, de um clima divertido e não um clima graphic novel, não um clima literatura, foi uma coisa que funcionou muito bem. Ah, É, a o banda, Hammerfall, assim, fazendo aquela. Tipo, foi uma pancadinha no Sr. Dave Mustaine, pra quem não lembra do clipe de Pixels, né? Que no meio eles param o clipe. Aí o pai fala, I wanna watch the news. Daí o filho volta pro clipe e fala, This is the news. exatamente. Então, o Anthrax nunca teve essa pretensão de querer fazer músicas que significassem algo mais do que diversão, de falar de personagens, e tal. Era aquele thrash metal de boas vibrações. Que tinha as bandas de thrash metal falando de podridão que os caras viviam, ou falando de política, com a visão de política que eles tinham. O Anthrax até, não vou falar que nunca teve momentos que o Anthrax falou com isso, inclusive na Keep in the Family, é uma letra que fala de preconceito. Até me chamaram a atenção depois que tem uma parte da letra que eles mudam ao vivo, porque usavam o termo niggas e se pega mal pra caramba. Então eles mudaram esse termo, que era uma crítica ao uso do termo niggas, Exato. mas eles tiraram para não usar, para não ter na música isso. Então, mas o geral do Anthrax é aquilo, a Amon the Living é personagem do Stephen King, Medusa é Medusa mesmo, sabe? NFL e Fonica Pussy, na Stock Life, eles falando dos caras vagabundos, sabe? Não tem essa pegada muito pretensiosa de letra. E ao vivo é isso, é um show divertido. O Joey Belladonna ainda tá com um controle de voz sensacional, e quando ele não tenta cantar as músicas do John Bush, ele não faz feio. Porque, assim, não foi o que ele fez lá, e canta legal, assim, ele é elétrico no palco, ele agita todo mundo, ele traz o público pra junto dele. A banda inteira agita, Scott Ian corre o palco inteiro, Charlie Benante toca chamando a atenção.
E aí teve o fator Dan Lilker. O Dan Lilker é um cara, apesar do Frank Bello ser agitar pra caramba, o papo do Dan Lilker é imponente, porque ele é grandalhão, cabelão, tipo meu site Show Bob, assim. Exato. Então ele vai de frente pro palco ali, ele tá chamando ele que muito controla. Tanto é que no show do Ratos de Porão, você via ele no palco do lado do Lund tocando, porque ele chama muita atenção. E ele tava ali do lado do palco assistindo o Ratos de Porão. Quando começa, você bate e vê o cara, porque não tem como você não ver o cara. Ele chama muito, ele é muito imponente. O Anthrax foi um show legal, assim, foi um show digno de headline, o show do Anthrax, assim, mas naquele dia tinha Merciful Fate depois. Né? O Anthrax entendeu que aquilo é importante, sabe? E foi tocar como a segunda principal banda, fez um show destruidor. E eu vou dizer, acho que tinha mais gente para ver o Anthrax ali no dia do que para ver o Merciful Fate, efetivamente. A pista, né, eu tava vendo, eu acompanhei esse show da pista Premium ali, e a pista Premium tava num nível pro show da Anthrax que não tava no nível do Merciful Fate. O Merciful Fate tava mais tranquilo para você ver. Tava lotado também, mas do Anthrax, assim, a galera começou a abrir roda na pista Premium e não tem espaço para isso. É estreito. Então tava um saco, a galera disputando espaço ali. E a pista comum tava ensandecida, assim. Os caras, uma das coisas que aconteceu nesse festival, começou a primeira vez que eu vi foi no Biohazard, mas aconteceu nos outros dias, aconteceu no Anthrax também, foi os caras abrindo no meio da roda um sinalizador ali, fumaceira, o negócio, ficando um troço ensandecedor, essa galera louca, as rodas gigantescas ali acontecendo no show da Anthrax. Um amigo que eu tenho caiu no meio da roda, se espatifou inteiro, porque como é chão de asfalto embaixo, você caiu, você raspou a cara, amigo. Então foi, sabe, se ralou inteiro no chão, porque caiu, mas aquilo não caiu, levantaram o cara logo, mas o tom foi feio porque a roda estava grande. No show do Exodus teve um cara que caiu e quebrou a perna ali. E, tipo, na hora de sair, a roda parou, todo mundo lá, como não chegava o socorro em momento nenhum, uma hora a galera foi lá, imobilizou o cara e carregou o cara para fora, se alguém segurando a perna para não mexer, porque o cara tava com a perna toda torta ali, assim. E assim também do show do Definitive Temptation como lado ruim, calor insuportável, lugar lotado. O show do Definitive Temptation, uma fã passou mal, um fã, não sei se a gente fala uma fã que é meio machismo, que acha que vai ser menina acontecendo isso, mas não, uma pessoa passou mal ali e aí tá legal, a Sharon Dan Edel parou o show até que o Socorro fosse tirar essa pessoa de lá e só na hora que essa pessoa estava restabelecida ou estava fora de lá, não sei o que exatamente aconteceu, que ela continuou o show, esperou isso, assim, então foi uma coisa bem legal, o público vibrou, né, bateu palmas quando falou, bom, agora já parece que a coisa está recuperada, vamos continuar o show. Eu fiz uma seleção, acabei usando um critério aqui, tirei umas coisas. Tem alguém que ficou de fora que vale falar? Eu ia dizer o Sebastian Bach, mas aquilo que ele fez com. Eu acho que a gente É, precisa falar de Sebastião Bach um pouco, porque a sensação que eu tenho, que você tem de Sebastião Bach é a mesma sensação de quando o seu ídolo volta para jogar no seu time, mas ele tá velho. E o Corinthians foi muito pródigo em fazer isso nos últimos anos. Porque assim, você vai para ver e você torce para que ele não passe vergonha na sua frente, mas ele não consegue, sabe? Você vê que efetivamente ele não consegue mais, o Sebastião Bach não consegue mais cantar nos tons que ele cantava antes, que ele usa muito vocal pré-gravado de agudos, e às vezes ele para de cantar só para dar um grito, e aí você percebe que ele conseguiu mesmo dar o grito, mas o grito não se sustenta, mas ele parou de não cantar uma estrofe inteira para dar um grito no final da estrofe. Então, assim, foi meio que constrangedor. Tipo, e aí tem aquele momento que você tá vendo e você fala, o que eu vou fazer? Eu vou ir embora? Não vou, eu vou fazer. Vou cantar as músicas que você conhece e canta junto. E aí ele tava com uma banda muito mal ensaiada no dia, porque foi uma banda diferente da banda que tocou com ele nos Estados Unidos. Que era um guitarrista que sabia um solo ou outro, mas a maior parte dos solos ele não tinha ideia e tocava de qualquer jeito. Sabia, tinha aprendido só as bases. O baterista que estava ali meio nada a ver. Aí eles tinham ensaiado. Eles ensaiaram um repertório mais curto do que o tempo que eles tinham de show. Então aí eles resolveram improvisar. E o que eles resolveram improvisar em cima da hora? Tom Sawyer. Não! Então, assim, sabe? Foi triste, assim. Foi um daqueles momentos que você imagina, senhor, que alguém fala que não dá mais pro cara. E isso, e quando você vê que em 2023, um dos shows mais históricos daquele Summer Breeze foi efetivamente o Skid Row com o vocalista sueco, o Eric, esqueci, Eric Grum, ou Eric Grum, não lembro o nome dele agora,
que ele fez uma performance vocal irretocável, ele agitou, ele cantou bem pra caramba tudo. E ele sabia que várias vezes as pessoas estavam esperando para ver se ele ia conseguir cantar, e ele conseguia, e ele ficava olhando do tipo, que amigo, tô fazendo isso. E sabe, e isso tirou a banda do buraco. O Skid Row voltou a ser uma banda respeitada nos Estados Unidos por causa disso. E aí era um momento que se o Sebastian Bach estivesse bem, para sair uma reunião que estourasse tudo. Mas o Sebastian Bach nessa situação não tem como, não à toa eles chamaram a Lizzie Hale do Hailstorm para cantar. E a Lizzie Hale é fã de Skid Row, ela tem atitude no palco legal. Deve ficar legal com ela, mas aqui o Sebastian Bach não tem mais condição e ficou claro que pro Skid Row ele não é uma opção, mas assim, quem tem condição. Infelizmente. Infelizmente. Ok, eu vou dar como é que é o. Vou A dar última banda para eu poder Vai. falar, assim, que eu preciso dizer que foi um dos shows mais bizarros que eu assisti ali, foi o show do Battle Beast ali, que foi uma breguice sem tamanho, assim, mas divertidíssimo de assistir, assim. Se você não tá levando aquilo a sério, aquilo é divertido pra caramba, porque tem tipo, o tecladinho polegar ali, que eu tive até que fazer um disclaimer pra explicar para as pessoas o que que é teclado polegar. Aí, mais aqueles coros bregas pra caramba que me lembrava, sabe, Silvio Santos fazendo os coros com todo mundo cantando, assim. E a banda pulando no palco, todo mundo pulando. Assim, foi o dia, tocaram no dia errado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Forbidden, de ter tocado num dia que não tinha pouquíssimos fãs de thrash metal. O Battle Beast tocou num dia que tinha pouquíssimos fãs de power metal. Se eles tocam no sábado ali com os fãs de Angra, os fãs de Lacuna Coil, todo mundo ia se divertir pra caramba naquele show ali. Ia ser um show de palco principal que ia ser o povo alucinando. A sorte deles que foi no Sunstage, então tinha pouca gente, mas eles tinham essa proximidade com as pessoas, não ficava aquela sensação de que o show tava vazio, apesar de ter sido o show que eu vi com menos gente lá, assim. E aí teve o Angraverso fez shows comuns, assim, Edu Falaschi e Angra fizeram shows que foram o básico, assim, e funcionaram, mas nada que a gente vai lembrar que viu daqui a menos. Corte 24, vamos para frente. Uhum. Você falou de 2 de maio de 25, aquece. 13 e 4 de maio, sábado e domingo, o festival principal. Se o Thiago fosse o diretor, o curador principal do Summer Breeze 25, quais que seriam as tuas apostas para colocar para cá? Apostas é difícil. O que eu acho, assim, Não apostas, mas tipo assim, eu te coloquei no papel de curadora de propósito. se eu fosse curador e tivesse que achar dois headliners para eles, assim, mas é um headliner que eu acho que é do sonho deles, ter tipo um Judas Priest. Mas eu não sei se hoje o Judas está dentro da condição que eles têm para pagar. Mas se eles tiveram um primeiro feito para o Judas, provavelmente eles têm. Se eu tivesse que pensar headliners para eles assim que vem, eu acho que o sonho deles é ter algo como o Nightwish, como headliners, sabe? Tipo um headliner desses que atrai uma geração de power metal ali. E tem um headliner como o Kerry King, levando, já que o Slayer talvez tenha ido para um nível que está um pouco acima, o Kerry King não é, e o Kerry King está em carreira. O Kerry King vai atrair fã de Slayer para ver, assim, vai atrair uma galera querendo assistir a isso, apesar dele ter jogado a carreira dele no lixo, voltando com o Slayer. Mas é um show que eu acho que chama atenção, assim, mas não duvido que o Kerry King apareça aqui no Not Fest com uma das atrações secundárias, o Slipknot, que finalmente confirmou o Eloy Casagrande, mas Exatamente. ninguém sabia, né? Vamos fingir que não. Mas aí, assim, eles vão, o que eu torço para eles fazerem, assim, que eu acho que é um problema que eles têm, é eles olharem um pouco mais para as bandas novas que estão surgindo, mesmo fora. Eu acho que eles olham muito mal para isso. E, vai falar, beleza, eles trouxeram esse ano o que o Switch Engage, que é uma banda mais moderna. Mas que isso, que o Switch Engage já tem mais de 20 anos de carreira. Eu acho de carreira, acho que eles podem, bandas que estão surgindo ali, que estão em ascensão, não bandas que já, talvez já tenham até passado o momento deles. Então, acho que eles podem pensar em trazer algumas bandas diferentes das bandas que a gente lia na Road Crew em 1999 e 2001 também. É uma das coisas que eles falham muito nisso. Então,
Não. Tirando isso, eu acho assim, seria legal se eles tentassem trazer algumas bandas de progressivo, tipo Devin Townsend, que nunca tocou no Brasil, já tocou no Chile. Acho que é uma banda que tem a cara do Summer Breeze, que talvez seja muito caro para o show dele hoje, seja muito caro para um show fechado, mas para o Summer Breeze seria um preço de uma co-headliner de um dia que combine, assim. Talvez acho que eles possam trazer esse Queen Cover agora, o vocalista novo que nunca veio para o Brasil, que seria uma banda bem legal de tocar num palco desses, assim, atrair um público de velha guarda interessado. E o pensar que tem tocado músicas dessa época do passado. O vocal é bom? O vocalista é bem bom, o cara consegue cantar igual as músicas do Jeff Tate, mas o Jeff Tate toca toda hora que o Queen claramente vem. Acho que é uma banda que eles poderiam pensar em trazer. Aí, se eles vão trazer umas bandas mais novas, eles podem tentar trazer uma banda tipo Cold Orange, tipo Enter Shikari, que são bandas que fazem sucesso entre esse público de metal moderno que eles querem atrair para o festival. Então, eles precisam, eu acho que eles precisam de um curador melhor para essas bandas, para eles conseguirem trazer bandas que estão chamando a atenção, não só bandas que já se ficaram, já se colocaram. E essas bandas tocam no Summer Breeze alemão, então é questão de olhar com mais carinho para que essas bandas estão tocando para trazer para cá também. E seria legal se eles conseguissem olhar para essa cena nova de metal tradicional que está acontecendo e tentar trazer Spirits Adrift, tentar trazer Greenland, tentar trazer Chemis, isso aí são três bandas que eu gosto muito que eu estou falando. Mas também trazer algumas bandas de metal tradicional mais antigas que não parecem tipo Armored Saint, Lizzy Borden, Hellstar, que eu acho que são bandas que têm um público tipo o Flotsam and Jetsam teve, mas se o Flotsam and Jetsam toca no Sunstage, teria sido um show muito melhor do que foi tocando no palco principal. Acho que tem algumas bandas mais de prog mais modernas, tipo Elder, Oceans of Slumber, Pure Reason Revolution, que caberiam, assim, no cast do festival. Sei lá, trazer umas hardzeiras tipo TNT, Richie Kotzen, Ratchet, Soul Brother Ratchet, sabe? As coisas que eu acho que também combinam com o festival. Vamos ver o que acontece, assim. Traz perdão te interromper, traz um Richie Kotzen e de repente coloca um Adrian Smith junto para dar um tempero. Mas não, é uma possibilidade de trazer o Smith Kotzen, poxa, só vai trazer o negócio, não vai ser um headliner do festival, mas é uma banda. Do mesmo jeito que eles podem trazer um British Lion para tocar aqui, sabe? Ali possível ter o Steve Harris tocando, sem precisar ser headliner, mas tocando no dia ali. Você falou você falou de uma banda, eu lembrei ali do Cold Orange. Cold Orange seria legal, eventualmente, por exemplo, Cold Orange no mesmo dia do Dream Theater, para ter aquela coisa Max Portnoy e o pai também. Daria para fazer uma coisa bem legal, fazer um show quase único, Não assim. sou Cold Orange, tem a banda Eu acho, até do vou Portnoy? conferir. Eu acho que não, assim. Cold Orange é uma banda, não tenho certeza disso. Talvez esteja confundindo. Tô pensando no Cold Orange, que é uma banda mais. Começou se chamando Cold Orange Kids, e agora tem uma banda quase industrial, um pouco som deles. Mas É que eles são uma tem, das bandas mais famosas hoje, que assim, dessas bandas peraí, tem o Cold Orange Kids, que é o que tu falou, que é né? isso. Não, tô trocando, peraí, vou fazer uma coisa aqui em tempo. Uhum. É, peraí. É, deixa eu ver se. Ah, já tenho. Não. Ah, ele toca no Tala. Tá certo. Eu acho que ele fez alguns shows pro Cold Orange. Tá certo. Pode ter Babei. sido. Então, mas a Cold Orange, assim, ele é uma banda que tá extremamente respeitada lá fora, assim. Tipo, o Cold Orange Kids eu achava mais legal o Cold Orange, mas Cold Orange tá em ascensão, é uma banda que acho que nunca tocou aqui no Brasil. Também é uma banda que, de repente, aparece no Não, Notfest, que é a não, cara do Notfest trazer, mas encaixa com esse conceito de metal moderno que o Summer Breeze procura ter. Assim, eu já perdi de esperança, e ainda mais em 2 dias, ano que vem, que eles vão aprofundar no cast deles de metal extremo. Assim, não tem, não é deles isso. Banda mais pesada que já tocou lá, mais próxima disso que já tocou é o Napalm Death. Esse ano teve o Carcass, mas o Carcass tem uma veia muito mais melódica ali, é quase death metal muito mais pra essa linha de Petit Flames pode ser que encaixe, um Amon Amarth, assim. No Monarch, certamente. O Monarch seria um bom headliner para eles. exato. Arch Enemy, talvez. Assim, não sei se chegaria a ser headliner ou Arch Enemy, mas o Monarch hoje já tem um tamanho lá fora de headliner do Summer Breeze. Agora, de bandas para eles tentarem trazer. Assim, In Flames certamente seria uma das bandas que eles podem tentar trazer como uma das bandas principais também. Agora, Ó, sim, eu acho que eles não vão
De metal tradicional, eles podem abrir a curadoria para trazer bandas novas com bandas antigas e misturar um pouco disso. Mas assim, a espera de ter bandas de black metal, ter bandas de death metal mais modernas, eu acho que não é a cara deles. O festival vai ser essa variação entre power metal, thrash metal, hard rock e um metal moderno. Ele vai ficar flutuando entre esses quatro estilos. Aí o power metal com derivações, uma mais progressiva, uma mais sinfônica. Aí algumas dessas que migraram para essas bandas ficarem soando um pouco mais modernas, assim, mas que encaixam no conceito de ser um pouco mais moderno do que ser um festival de nostalgia. Eles não querem ser um festival de nostalgia, eles não querem ser um festival de metal extremo. Então, vai ser muito isso. É esperar o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão entregar para 2025. Em 2 dias, ninguém sabe ainda como é que vai ser o warm-up day, que eles vão falar se vai ser só com palco. Os 2 dias, se eles vão manter os horários. Uma das coisas que eu acho, assim, voltando para o início, para a gente fechar, né, circular, que eu, sinceramente, eu acho que eles colocam 4 bandas no palco principal, nos 2 palcos principais, e eles dão 1 hora para a primeira banda, 1h15 para a segunda e 1h30 para as duas outras. E eu acho que é muito tempo. Acho que o festival, a tônica de festival, são shows muito longos e que às vezes a banda, nesse show longo, acaba não sendo intensa. E para um público que está pensando, esses shows longos acabam tipo, perdendo o foco. Cobre o E preço. exatamente, você pode fazer esse show ser um show, uma pancada atrás da outra, e o cara não ter tempo de respirar e terminar o show, ele ir lá fazer outra coisa. Enquanto num show de 1h15, 1h20, tipo, você começa a tocar umas músicas mais obscuras, começa a tocar músicas que vão mudando um pouco o tom, e o cara que tá ali empolgou dos primeiros 20, 30 minutos, dá aquela baixada de novo, e que ele só vai recuperar depois de 1 hora de show, sabe? Então, acho que às vezes você ter shows de 45, 50 minutos funcionam muito bem em festival por causa disso. Eles permitem que a banda entre com tudo e faça um show extremamente intenso de 45, 50 minutos e o público não perca o público em momento nenhum desse show. Isso funciona melhor que shows mais longos em festival. Mas também é aquilo, né? O cara que tá vendo show de 1h15 do Anthrax, 1h30, 1h15 do Carcass, 1h30 do Anthrax, tá praticamente vendo o show inteiro da Bruno. Então não dá para falar que acaba vindo naquela situação do tipo, quem pagou o ingresso para ver o show, os shows do sábado, do domingo, foram bandas que tocaram o show inteiro delas. Não tiveram poucas diferenças dos shows delas como headliners tocando quando fizeram ao longo dessa mesma turnê. Então acaba valendo mais o ingresso disso. Então, acaba sendo uma situação de opção. Eu prefiro essa de shows mais curtos. Acho que festival tem uma tônica, tem uma dinâmica por si só, e não é a mesma dinâmica de um show solo de uma banda. Então, acho que o headliner pode fazer o seu show solo no festival, as outras bandas não podem. Então, que essa hierarquia tem que funcionar para mim. Aquilo, o Within Temptation, se eles tocam meia hora antes, na hora que tocou Lacuna Coil, teria sido a mesma coisa que o Lacuna Coil, de alucinar o público. Mas o Within Temptation tocando 1h45 como última banda, fez uma parte da galera ir embora. Porque eles não têm um setlist para fazer 1h45, prendendo a atenção de todo mundo que está vendo. Essa é uma questão. Prender a atenção dos fãs deles, mas não do público em geral. Em 1 hora eles prendem do público em geral. E se o público em geral não estiver cansado? Eu acho que é muito isso. Você falou, eu fui corrigir aqui. Não, o Max Portnoy, sim, Cold Orange, desde o ano passado. Ah, não sabia, olha que coisa assim. Não, não, eu lembrava Subida de de algum. vida. Uma Subida de banda, vida. se tiver um download fast, o Cold George toca num horário melhor que o Dream Theater, gente. Talvez o Dream Theater seja headliner de um palco secundário e o Cold George um co-headliner ou uma terceira banda de palco principal. Assim. Olha só como muda o mundo. Eu estava rindo aqui, você falou de bandas novas. Eu adoraria ver o Castle Rat ter uma oportunidade com a banda que está fazendo bem o marketing, comendo bem pelas É, beiradas. eu vi uma playlist do Thiago Carandim, que é um cara que fala bastante de power metal, coisa assim, e acho que ele colocou essa banda nas bandas que Ele ele fala assim, sugeriu. é um Ghost com uma mina, como é que é? Uma mina fazendo metal Conan. Uhum. Eu colocaria o Category 7, porque é um Na jeito de Category um 7, sim. fazer o turnê, vindo para cá, Paraná. Uhum. Como é que é? Acho que entraria aqui.
Colocaria o Elegy, que voltou, teve Voltou? um. É uma banda com a cara deles, assim, de trazer essas bandas dos anos 90 que só gente que lia revista nos anos 90 lembra, assim. Eu Teve. acho que Bom, o sonho do público é trazer que eles tragam Running Wild, assim. pode ser, pode ser. Talvez seja aquela banda que seria o headliner do segundo palco, não do palco principal, mas que ia trazer gente vindo do esgoto para assistir esse show, assim. E alucinar. Exato. Ia ser um show, um show de power metal que nunca aconteceu no Brasil, da banda que era difícil de sair da Alemanha, que só agora começou a sair. Do mesmo jeito que eu acho que o Dream Theater seria um ótimo headliner para eles, mas os fãs de Dream Theater não querem que eles toquem no festival, porque querem um Exatamente. show de 3 horas deles. Ah! Então, sim, mas é um headliner que eles adorariam ter, porque era ia trazer público pra caramba. E eu colocaria também, faria um Rage com orquestra, porque eu acho que o festival comportaria, poderia se Eu fazer. acho que o festival não tem grana para bancar. Teria que vir o Reis uma semana antes, ensaiar com uma orquestra Exatamente, brasileira para fazer. exatamente, exatamente, Mas exatamente. aí eu não sei se eles têm essa bala para contratar uma orquestra brasileira. Eu acho que ainda não é não é a hora do festival fazer isso. Acho que o festival tem que se consolidar primeiro. Depois que se consolidar, quer dizer, a gente já saber que vai ter todo ano festival, aí você começa a pensar algumas extravagâncias desse tipo. Foi a burrice de fazer 3 dias esse ano. O primeiro dia tinha um cast sensacional para quem gostava de hard rock, Exato. mas não foi, teve público muito pequeno. Foi aquilo, quando acabou o Infinite Temptation, que a galera vazou em peso, ainda assim tinha mais gente do que teve para ver o Gene Simmons. Assim. Então, assim, o público não abraçou, porque era um dia útil e a cara falou, vou Exato. pagar 600, 500 reais para chegar lá e ver o finalzinho do Gene Simmons, ver o Mr. Big Gene Simmons. O Mr. Big fez um show que sofreu muito com som, assim, tava muito bem o som. O Eric Martin estava sem voz no dia, então ele conseguiu cantar bem, porque ele é um bom cantor, mas a voz não estava ali igual, as da banda segurou a barra para ele. Mas foi um show que eu vi quase inteiro do Mr. Big, se não inteiro. Não, acho que eu vi inteiro. E... Mas eu acho isso, aí eles darem esse passo para trás é legal. Recua um pouco, repensa como é que vai ser, 2 dias com um dia primeiro. Mas, assim, se eles tivessem feito isso esse ano e tivesse sido sucesso, o ano que vem tinha o quadro perfeito para eles tentarem fazer 3 dias. Porque o ano que vem você vai ter 1º de maio na quinta-feira. Emenda. Então, emendar, você começar a fazer 2, 3 e 4, você já podia fazer o cara emendar. O cara que ia chegar aqui no dia primeiro pro feriado, dia 2 ele já enforcava o trabalho emendando, 3 e 4, mas já estava aqui. Então, sabe, tipo, era o cenário ideal para fazer 3 dias, só que aí eles perceberam, agora eles têm que recuar, porque não dá para você ficar batendo a cabeça na parede o tempo todo. Você Veja bem. diminui um pouco o custo e vamos repensar a coisa. Mas eu acho que eles começaram bem, pelo menos, essa ideia de 2025. O fato desse ingresso blind ticket não ter esgotado em 25 segundos significa que talvez eles venham com uma estratégia de ingresso diferente esse ano. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e a gente vai comentando na newsletter e quando soltarem bandas a gente vai falar aqui. Assim. E já que você falou do newsletter, então eu fecho agradecendo. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Não esqueça de assinar a nossa newsletter em solada.com.br, que tem mais notícias do que artistas de rock no Rock in Rio. É a nossa meta da Mas newsletter. não artistas em geral, porque é impossível naquele dia do Brasil você colocar mais coisa. É isso, pessoal. Muito Um obrigado. abração, gente. Até semana que vem.